para continuarmos falando de futebol aqui na Rádio Globo. Evidentemente o assunto durante toda essa semana deve ser o Corinthians, possibilidade de título já no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas isso também nos remete àquela velha máxima, ou então velha pergunta: por que o Corinthians não revela jogadores? Porque a base do Corinthians não é aproveitada. E isso, pelo menos nesse instante, não dá para ser falado. O lado esquerdo do Corinthians é da base. Tanto o lateral esquerdo Arana como o Malcom, que vem se destacando. E ambos passaram pelas mãos do Osmar Loss, que está conosco aqui na Rádio Globo para trocar ideia com o ouvinte do Toda Noite. Osmar Loss, grande noite para você. Obrigado por atender o chamado da Globo. Um grande abraço, prazer imenso estar falando com você. Tá em São Paulo? Estou em São Paulo, né? Tivemos um jogo importante ontem pelo Paulista Sub-20 contra o São Paulo em Cotia, vencemos novamente e nos classificamos à semifinal do Campeonato Paulista. Quando é que você vai parar de chegar em final de campeonato? Olha, a gente espera que a gente continue chegando bastante para poder ajudar ainda mais nessa promoção de atletas para o Corinthians, né? Que é uma coisa tão complicada e, de certo modo, até um pouco cultural que a gente tem aqui em São Paulo de o Corinthians não revelar, né? E a gente tem muito feliz aí, até mesmo com essas palavras que você colocou, de hoje no clube que praticamente vai garantir o título brasileiro, ter todo o lado esquerdo, já ter a experiência de um Marcial também de ter jogado e ter feito os gols, né, no momento que foi chamado. Então, acho que isso também a gente acaba desmistificando um pouquinho que o Corinthians não sabe usar a sua base. O Matheus, a gente fala Matheus Pirulão, né? Matheus Pereira, né? Também Pereira, né? É lapidado por você, Loss? Também, inclusive ontem, na nossa vitória sobre São Paulo em Cotia, 1-0, gol de Matheus Pereira, né? Um menino que ainda tem idade juvenil, mas já está no elenco profissional, vem frequentemente jogando conosco no Sub-20, e é um jogador que está passando pela fase final de lapidação. Osmar, se a gente pegar aqui pelo histórico, né, de treinadores gaúchos, de profissionais do futebol lá do Rio Grande do Sul, todos eles muito vitoriosos aqui no nosso futebol paulista, e não só no futebol paulista. Pega o Cuca lá no Atlético Mineiro, pega o próprio Filipão lá no Cruzeiro e outros tantos treinadores, e você não é diferente. Você é de Passo Fundo, né? Sou de Passo Fundo, mesmo na cidade do Luiz Felipe Scolari. Lá no Rio Grande do Sul. Por que, Osmar Loss, você, como esses outros treinadores, e hoje você brilha, né, nas categorias de base do Corinthians, o que é que vocês têm de diferente? O que é que vocês trazem de diferente lá do Sul para o futebol do Sudeste e para outros centros aqui do nosso país, Osmar Loss? Olha, é uma pergunta até um tanto quanto exótica, né? Porque eu acho que a gente não tem nada demais, não. Eu acho que temos grandes profissionais também em São Paulo, Paraná, Minas, Bahia, Rio de Janeiro. Mas vocês se dão bem aqui, né? Esse é o detalhe, né, Loss? Eu acredito que, na realidade, talvez o Corinthians tenha uma tradição de treinadores gaúchos que tenham tido sucesso, né? E isso talvez para os torcedores, para a grande torcida corintiana, seja um dos pontos que tem um pouco talvez de crendice. É claro que também são bons profissionais, né? A gente tem milhares de profissionais no Rio Grande do Sul que também não tiveram um sucesso tão elevado, não tem tanto reconhecimento quanto esses que tu listou. Eu acho que profissionais bons no futebol e em várias outras áreas nós temos em todos os locais, mas eu acho que realmente tem alguma coisa que eu não sei te explicar, que tem um elo muito forte entre o Corinthians e os treinadores do Sul. E só para a gente mudar o foco aqui e falarmos de mais uma possível conquista à sua frente da base corintiana, o próprio técnico da seleção brasileira, o Dunga Gaúcho também. Osmar Loss conversa conosco aqui na Rádio Globo, dentro do Toda Noite. Ontem foi parada dura contra o São Paulo lá em Cotia, porque foi na casa dos caras lá, hein, Loss? Foi um jogo difícil, a gente tinha a desvantagem do regulamento, né, de ter que trabalhar sem as vantagens dos resultados iguais. Conseguimos na primeira partida na semana passada em São José dos Campos vencer por 3-1 e fomos ontem para garantir a classificação em Cotia, né? E felizmente deu tudo certo, conseguimos vencer novamente, e com esse resultado até mesmo agora entre os 4 semifinalistas a gente consegue trazer para a gente as vantagens da semifinal. Ô Loss, quem é que está se destacando nesse seu time e que você acha que vai brilhar na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já está chegando aí no mês de janeiro do ano que vem? Nós estamos passando por um processo bastante grande de integração com o departamento profissional, né? No jogo de ontem nós tínhamos aí, por exemplo, o Pedro, que é o nosso zagueiro capitão, viajando, estava junto com a delegação em Minas, né, para servir ao departamento profissional.
Mas em contraponto também nós tínhamos aqui conosco o Sam, que é um jogador que está linkado no departamento profissional nesse momento, um zagueiro. Também tínhamos o Sam é o Rodrigo Sam que foi jogando, Matheus Pereira, que são atletas ligados ao profissional. Então isso demonstra a integração. A gente está com o processo já de reformulação, de preparação para a Copa São Paulo e Brasileiro Sub-20 de Porto Alegre, mas ainda é um processo que, pelos momentos de decisão de campeonato estadual, ainda a gente está um pouquinho ainda segurando essa plataforma e essa definição de plantel, mas já tem bastante gente encaminhada. Alguns atletas que já tiveram experiência no título dessa temporada mesmo, né, como Gabriel Vasconcelos, que foi o artilheiro da competição, o próprio Tocantins, Malcolm, que foi o autor do gol do título, permanecem conosco e vão nos dar uma boa sustentação e uma boa experiência já para essa busca dessa nova conquista na temporada de 2016. Osmar Loss conversa conosco aqui na Rádio Globo, técnico do Corinthians, da base corintiana, revelando vários atletas. Ele falou aí 3, 4, 5, 6, 7, sem citar o Malcolm e o Arana, que hoje são titulares da equipe corintiana. E tudo isso, Osmar Loss, sem um centro de treinamento próprio para os seus jogadores. Como é que está sendo essa logística? Então, a gente aqui dentro do Corinthians, desde que eu cheguei, há 2 anos atrás, a gente vem esperando aí a inauguração do nosso treinamento, que vai ficar ao lado do profissional, que até na integração vai acabar melhorando e ajudando muito. A gente já está com os campos praticamente prontos, né? Falta a estrutura ainda de prédios que vão ser feitas a partir, eu acho que dessa novo ano, mas pelo menos local de treinamento, o campo adequado a gente vai ter. O Sub-20 do Corinthians é uma equipe privilegiada, né? Ela tem toda o recurso do Parque São Jorge, do estádio da Fazendinha, para poder usufruir para treinamentos. É uma pena que a gente não pode jogar lá, a federação não dá autorização para os jogos do Sub-20 ali, para a maioria dos jogos, pelo menos os grandes jogos, mas o Sub-20 é uma equipe muito bem servida no Corinthians. A gente fica preocupado quando a gente tem que observar as categorias menores, o Sub-15, o Sub-7, o Sub-13, que acabam tendo que treinar em locais que não são tão adequados, né, num gramado sintético. E agora, com esse novo CT sendo inaugurado, eu acho que o Corinthians vai dar um grande salto no processo de formação, não só para o Sub-20, mas para toda a categoria de base do Corinthians, que é um dos planejamentos desde que eu vim para cá. Você fala do Sub-20 que foi campeão brasileiro, né? O Sub-20 do Corinthians foi campeão brasileiro, você comandando, né, Loss? Nós tivemos na temporada, final da temporada passada, né, as conquistas do estadual de São Paulo, né, paulista, que o Corinthians não vencia há 17 anos. Tivemos a conquista inédita do Campeonato Brasileiro Sub-20 em Porto Alegre, que o Corinthians nunca havia vencido, e também a conquista do 9º título da Copa São Paulo, né, no mês de janeiro de 2015 já. Então, foi um ano muito vitorioso inicialmente, né, para o fim da temporada, e nessa temporada agora a gente está de novo aí, liga para defender essa conquista desse título do estadual paulista e, consequentemente, do brasileiro também da Taça São Paulo. Contra quem e quando começam as disputas das finais, Osmar Loss? Nós estamos ainda na semifinal, vamos jogar o primeiro jogo provavelmente no sábado próximo agora, contra o Flamengo de Guarulhos, e na outra semifinal a gente conta com Santos e Red Bull, né, que vão também disputar uma passagem para a final. Que legal. Você trabalhou lá no Sul também com conquistas, foi no Inter? Trabalhei durante 18 anos no Internacional, né, em 2 passagens. Conquistamos alguns títulos importantes, como o primeiro Brasileiro Sub-20, conquistamos alguns estaduais, alguns títulos no exterior, ajudamos a promover muita gente boa também, né, jogadores de seleção brasileira que hoje estão à frente aí, aparecendo, essa nova geração de jogadores que está hoje sendo titular do Internacional, todos eles acabei de alguma forma contribuindo no período que trabalhei com ele. Não, é incrível, teu currículo é incrível, suas conquistas, é orgulho mesmo a gente poder falar com um treinador de base tão vitorioso, tanto é que o Corinthians o trouxe e o mantém e lhe dá dentro do possível, né, você já falou aí do que está sendo preparado, mas dentro do possível, condições de fazer um grande trabalho e não sendo ainda 100% de condição, você vai com essas conquistas todas e chegando mais uma vez. Qual que é o teu sonho, Osmar Loss? Então, a gente sempre tem a vontade, né, o desejo de chegar e ascender ao profissional, né, com um profissional. Hoje a gente sabe que a forma de trabalhar é um pouco diferente da base, né, se necessita de resultado muito rápido. Na base a gente tem, pelo processo de formação, e é nisso que a gente se baseia, as conquistas são importantes para reconhecimento, para mostrar o nosso valor, mas a gente fica muito satisfeito, principalmente por trabalhar na base
em função de poder revelar atletas e com isso ter tempo para trabalhar. Eu tenho o desejo sim de atingir equipes profissionais, de conseguir colocar em boas condições o trabalho que eu coloco na base no Departamento Nacional. Já tive algumas experiências no Juventude, no próprio Bragantino, esse ano na Série B, comandei durante 11 rodadas num convênio que o Corinthians tinha com o clube de Bragança. A gente está preparado para as oportunidades, né? Nosso desejo é sim chegar ao futebol profissional, mas no futebol profissional onde tenha realmente um respaldo e um entendimento de que o processo ele não pode ser mais lento, não precisa disso, mas também não precisa ser tão apressado, porque eu acho que esse é um dos grandes maus aí do futebol brasileiro. A gente está vendo aí que os dois clubes que lutam pelo título, que ainda lutam na realidade pelo título do Campeonato Brasileiro, são os que permanecem com os treinadores há bastante tempo. E essa passagem sua pelo Bragantino mostra bem o que você está dizendo. Coisa não muito organizada, aí o resultado acaba não chegando, tem o imediatismo e aí não dá para se mostrar o trabalho. O histórico do futebol mostra bem isso. Osmar Loz, você tá com o quê? Com 40 anos? 40, exatamente 40. Então, você veja que desses treinadores mais novos aí que chegam ao profissional, muitos sucumbem porque às vezes não teve uma preparação adequada, longe aqui nem vou citar nome, porque uns passam, outros continuam, outros desistem, se enveredam para outras áreas do esporte aí. Mas a sua base é boa, seu alicerce é bom, e a gente vai estar de olho sempre aqui. E vem aí mais uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é sempre uma grande vitrine para jogadores e para treinadores, né, Osmar Loz? Exatamente. A Copa São Paulo, desde a sua primeira edição, ela sempre foi muito valorizada, principalmente aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil também. E ela valoriza não só os atletas, mas também valoriza muito os comandos técnicos, as diretorias, né, os clubes por se prepararem. Então, é sim, para nós aqui no Corinthians, e podendo ser uma conquista histórica nessa temporada, que é a 10ª, para nós é um grande objetivo que a gente tem traçado aí para poder alcançar. Osmar Loz, muito obrigado pela entrevista, sucesso sempre na sua carreira como treinador, hoje do Corinthians, mas onde você estiver, tenha certeza que estaremos dando credibilidade ao teu trabalho, então acreditando muito no teu trabalho, porque é muito sério, não tem nenhum senão na sua passagem pelo Corinthians, pelo Inter, pelas equipes que você trabalhou. Muito legal a sua entrevista e obrigado por atender a Globo, Osmar Loz. Valeu, um grande abraço, sempre na escuta de vocês aí, desejando todo sucesso também para você. Osmar Loz, técnico da base corintiana, falou conosco no Toda Noite da Globo.